Ele vai me roubar. O homem que eu amo vai me destruir. Essas palavras ecoavam na minha mente enquanto eu permanecia paralisada atrás daquela porta entreaberta, sentindo meu mundo desabar em câmera lenta. Meu vestido de noiva, pendurado no quarto de hotel ao lado, agora parecia um símbolo de ingenuidade. Me chamo Angélica Moreira, tenho 35 anos e naquele dia em Recife, deveria estar vivendo as horas mais felizes da minha vida. O céu estava incrivelmente azul, as flores perfumavam o ar da mansão da minha família e os funcionários corriam para os últimos preparativos do que seria o casamento do ano. 3 anos de relacionamento culminariam em uma cerimônia para 400 convidados na histórica Capela Nossa Senhora do Carmo. Aquela manhã havia começado como um sonho. Minha mãe, Berenice, entrou no meu quarto com lágrimas nos olhos, segurando a tiara que pertencera à minha avó. Madalena, nossa governanta há 3 décadas, preparou meu chá favorito enquanto contava histórias de outros casamentos da família Moreira. Tudo indicava um dia perfeito, mas algo dentro de mim estava inquieto. Um pressentimento, talvez. Nos últimos meses, pequenos detalhes no comportamento de Tadeu começaram a me incomodar. Perguntas demais sobre as empresas da família, interesse súbito nas propriedades que herdei do meu pai, ligações misteriosas que ele interrompia quando eu entrava no quarto. Fabiana, minha melhor amiga desde a faculdade, havia tentado me alertar mais de uma vez. Angélica, você já parou para pensar que conhece muito pouco do passado dele? Ela perguntava. Mas eu, professora universitária, especialista em documentos históricos, ironicamente não conseguia enxergar as falsificações na minha própria vida. Naquela tarde, faltando apenas 3 horas para a cerimônia, tomei uma decisão impulsiva. Queria ver Tadeu antes do casamento, contra todas as tradições. Dá azar, alertou Madalena. Mas algo me empurrava para fora do solar dos lírios, em direção à pousada Mirante, onde ele se preparava com os padrinhos. Dirigi meu próprio carro, sem motorista, algo incomum para mim. A brisa de fim de tarde da capital pernambucana entrava pelas janelas, bagunçando meu cabelo já preparado para receber o véu. Não me importei. Estacionei discretamente nos fundos da pousada, usando a entrada de serviço que conhecia de eventos anteriores. Subi as escadas de madeira que rangiam levemente sob meus pés. O corredor estava vazio, exceto por uma camareira que me cumprimentou com um sorriso. Sabia que Tadeu estaria na suíte presidencial. Nada menos serviria para o homem que eu acreditava ser o amor da minha vida. A porta não estava completamente fechada. Vozes masculinas e risadas ecoavam do interior, junto com o tilintar de copos de cristal. Reconheci a voz de Jonas, o melhor amigo de Tadeu, seguida por outros 2 homens que eu não conhecia bem. Estava prestes a bater quando ouvi meu nome. A Angélica não desconfia de nada? Perguntou uma das vozes. Foi a resposta de Tadeu que congelou meu sangue nas veias. Aquela tonta? Ela acredita em tudo que digo. A risada dele, antes música para meus ouvidos, agora soava como um punhal. Tô doido para casar logo com essa idiota e conseguir roubar ela e a família dela. Meu coração parou. Literalmente senti como se ele tivesse suspendido suas batidas por segundos inteiros. E quanto tempo você planeja ficar casado antes de dar o bote? Perguntou Jonas. 1 ano, talvez menos. O suficiente para transferir tudo o que puder. Já comecei com pequenas quantias testando. Eles nem notaram. A velha é ainda mais fácil de enganar que a filha. A velha era minha mãe, a mulher que havia perdido meu pai há apenas 2 anos e que recebeu Tadeu como um filho. E aquela empresa em Gravatá? Vale quanto? Continuou Jonas. Pelos menos uns 15 milhões. Mas o melhor é a fazenda. Terras valorizando, possibilidade de loteamento. Calculo uns 30, fácil. As vozes continuaram, mas meus ouvidos zumbiam. Uma onda de náusea me atingiu e precisei me apoiar na parede para não cair. Minha visão escureceu nas bordas. Senti gosto de sangue. Havia mordido o lábio com tanta força que o ferira. Ouvi passos se aproximando da porta e me afastei rapidamente, escondendo-me num pequeno depósito no corredor. Um dos homens saiu, foi ao banheiro e retornou. Eu permaneci imóvel, respirando o ar pesado de produtos de limpeza, sentindo que aquele cubículo representava agora minha vida, sufocante, escura
e cheia de verdades tóxicas. Quando tive certeza que podia sair sem ser vista, desci as escadas como um fantasma. A mesma camareira me viu e deve ter notado algo errado, pois perguntou se eu estava bem. Não respondi. Entrei no carro, minhas mãos tremendo tanto que mal consegui colocar a chave na ignição. No caminho de volta ao solar, as lágrimas finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza como esperava. Eram de raiva. Uma fúria primitiva que nunca havia sentido antes. Eu, Angélica Moreira, descendente de uma das famílias mais tradicionais de Pernambuco, professora respeitada, havia sido escolhida como alvo por um vigarista. Estacionei o carro na entrada dos fundos da mansão e respirei fundo várias vezes, tentando recuperar a compostura. Não podia deixar ninguém perceber. Não ainda. Olhei para o relógio. 2 horas e 40 minutos para o início da cerimônia. Subi pelos jardins laterais, evitando os convidados que já começavam a chegar para o coquetel pré-cerimônia. Minha mente fervilhava com pensamentos caóticos. Cancelar tudo? Confrontá-lo? Expô-lo na frente de todos? Ao entrar no meu quarto, encontrei minha tia Ivone, que havia chegado mais cedo para me ajudar com os últimos detalhes. Ela percebeu imediatamente que algo estava errado. Angélica, você está branca como papel. O que aconteceu? Abri a boca para responder e quase desabei em lágrimas novamente. Mas algo dentro de mim mudou naquele momento. A dor se transformou em determinação, a humilhação em desejo de justiça. Tia, preciso te contar uma coisa. E depois vou precisar muito da sua ajuda. Ivone fechou a porta do quarto, sentou-se na beira da minha cama e segurou minhas mãos entre as suas. Seus olhos, tão parecidos com os do meu pai, me deram a coragem que eu precisava. E foi então que comecei a contar o que havia descoberto, sentindo um plano se formando em minha mente com cada palavra pronunciada. De onde você está assistindo esse vídeo? Já passou por alguma traição assim? Se inscreva agora no canal Vingança do Dia para descobrir o que fiz depois de ouvir aquelas palavras devastadoras. Porque o que aconteceu a seguir mudaria não apenas o meu destino, mas o de muitas outras pessoas também. Minha tia Ivone sempre foi a pessoa mais forte que conheci. Quando meu pai morreu, foi ela quem nos manteve de pé. Como advogada renomada e recentemente nomeada superintendente da Polícia Federal em Pernambuco, ela mantinha essa posição em relativo segredo para preservar nossa família de atenções indesejadas. Naquele momento crucial, vi seus olhos se transformarem ao ouvir meu relato. A expressão de choque inicial deu lugar a algo que reconheci imediatamente, a mesma fúria calculada que agora corria em minhas veias. Angélica, você tem certeza absoluta do que ouviu? Perguntou ela, sua voz controlada, mas seus dedos apertando os meus com força. Cada palavra, tia, cada palavra. Repeti a conversa, incluindo os detalhes sobre as transferências que Tadeu já havia iniciado. Ivone se levantou abruptamente e trancou a porta do quarto. Tirou o celular do bolso e verificou se não havia ninguém por perto que pudesse nos ouvir. Vamos fazer diferente. Não vamos cancelar este casamento, disse ela, com uma determinação que me surpreendeu. Vamos transformá-lo em algo muito melhor. Nos próximos minutos, enquanto a casa fervilhava com os preparativos finais, Ivone fez 3 ligações discretas. Falava em códigos que eu nunca havia ouvido antes, usando termos técnicos de operações policiais. Ela desligou o telefone e me olhou intensamente. Temos 2 horas e 20 minutos. É tempo suficiente para montar uma operação que entrará para a história da Polícia Federal. Sentei-me diante do espelho, ainda usando o hobby de seda com meu nome bordado, presente das minhas primas para o dia do casamento. Observei meu reflexo, os olhos vermelhos, a maquiagem levemente borrada pelas lágrimas. Atrás de mim, Ivone já estava em modo operacional. Precisamos de provas concretas, além do que você ouviu, explicou ela. A equipe da Polícia Federal já está verificando o histórico financeiro de Tadeu Cordeiro. Precisamos confirmar as transferências que ele mencionou e buscar registros de outros golpes semelhantes. Como faremos isso em tão pouco tempo? Temos recursos que você não imagina, Angélica. Mas precisamos de mais alguém que desconfie dele. Alguém próximo a você. Fabiana, respondi imediatamente. Ela sempre disse que havia algo errado com Tadeu. Enquanto Ivone continuava coordenando a operação pelo telefone,
Mandei uma mensagem urgente para Fabiana. 3 minutos depois, ela bateu a porta, ainda vestida casualmente, horas antes de colocar seu vestido de madrinha. O que aconteceu? Você está... Tadeu é um golpista, interrompi sem rodeios. Você estava certa o tempo todo. A expressão de Fabiana não foi de surpresa, mas de alívio. Como se um peso tivesse sido retirado de seus ombros. Eu sabia, sussurrou ela, sentando-se na beirada da cama. Desde aquele jantar no Sabor do Mar, quando ele não parava de fazer perguntas sobre o patrimônio da sua família, tentei te alertar. Eu sei e deveria ter escutado, mas agora preciso da sua ajuda. Expliquei rapidamente o plano que começava a se formar. Fabiana, farmacêutica de formação, mas investigadora de coração, imediatamente pegou seu tablet e começou a pesquisar. Lembro que ele mencionou uma ex-namorada uma vez quando estava bêbado. Algo sobre ela ter terminado injustamente com ele. Acho que o nome era Cristiane. Cristiane Pacheco, confirmou minha tia, afastando o telefone brevemente. Acabamos de encontrá-la no sistema. Foi vítima de estelionato há 2 anos, mas retirou a queixa misteriosamente. Estamos tentando localizá-la agora. O quarto, que deveria ser um santuário de preparação para a noiva, transformou-se em um centro de operações improvisado. Minha mãe bateu a porta 2 vezes, preocupada com minha demora, mas consegui tranquilizá-la, dizendo que estava tendo um momento especial de reflexão com minha madrinha e minha tia. 50 minutos depois, tínhamos um plano estruturado. Madalena, nossa governanta, entrou no quarto para me ajudar a vestir e percebi que precisávamos incluí-la. Depois de mais de 3 décadas com nossa família, ela merecia saber a verdade e poderia ser crucial para o plano. Madalena, chamei segurando suas mãos enrugadas. Preciso te contar algo muito importante. Os olhos da senhora de 68 anos se arregalaram ao ouvir minha história. Mas não houve choque em sua expressão. Eu sempre soube que havia algo errado com aquele rapaz, murmurou ela. Os olhos dele nunca sorriam junto com a boca. Meu finado marido era assim, bonito por fora, podre por dentro. Madalena se revelou uma aliada inesperadamente valiosa. Conhecia cada canto da mansão, cada funcionário, cada rotina. Foi ela quem sugeriu como poderíamos posicionar os equipamentos na capela sem levantar suspeitas. Os arranjos de flores chegaram esta manhã. Ainda estão sendo montados na igreja. Posso pedir para incluírem o que for necessário entre as folhagens. 1h15 antes da cerimônia, recebemos a notícia que esperávamos. A equipe de Ivone havia localizado Cristiane Pacheco, que morava agora em João Pessoa, na Paraíba. Ao saber do que se tratava, ela prontamente concordou em gravar um depoimento por vídeo. Ele fez a mesma coisa comigo, relatou Cristiane na chamada de vídeo, seu rosto marcado pela emoção. Namoramos por 1 ano. Tadeu me convenceu a incluí-lo como sócio na minha loja de roupas. 3 meses depois, ele havia desviado todo o capital e fugido. Retirei a queixa porque ele me ameaçou. Gravamos seu testemunho, que seria parte crucial das evidências. Enquanto isso, a equipe técnica da Polícia Federal confirmou transferências suspeitas das contas da minha família para empresas fantasmas ligadas a Tadeu. Temos tudo o que precisamos, declarou Ivone, 40 minutos antes do horário marcado para a cerimônia. Agora, Angélica, você precisa se vestir e agir normalmente. Fabiana me ajudou com o vestido, um modelo exclusivo de renda francesa que havia escolhido com tanto carinho meses antes. Cada pérola costurada à mão agora parecia pesar 1 tonelada. Madalena arrumou meu cabelo, colocando a tiara de diamantes que pertencera à minha avó. Olhei-me no espelho e não reconheci a mulher que me encarava de volta. Não era mais a professora universitária ingênua, apaixonada por um homem que a traíra. Era uma mulher com um propósito, prestes a transformar sua dor em justiça. Os policiais já estão posicionados, informou Ivone, ajustando seu próprio vestido azul marinho. 15 agentes disfarçados de garçons e convidados. As câmeras estão instaladas na capela. O sistema de som foi modificado para reproduzir o áudio quando você der o sinal. E Tadeu está na igreja, aparentemente nervoso, provavelmente ansioso para dar o golpe final. Um nó se formou em minha garganta. Por um instante, permiti-me sentir a dor da traição em toda sua intensidade. O homem que eu amava
com quem havia planejado construir uma vida, nunca existira. Era apenas uma fachada criada para me enganar. Posso fazer isso? Afirmei. Mais para mim mesma do que para as outras. O trajeto até a capela Nossa Senhora do Carmo foi o mais longo da minha vida. No carro decorado com flores brancas, minha mãe segurava minha mão emocionada, sem suspeitar do verdadeiro motivo do meu tremor. Filha, seu pai estaria tão orgulhoso, disse ela, ajustando meu véu. Ele vai estar, mãe. Hoje mais do que nunca. Chegamos à igreja histórica exatamente no horário previsto. A fachada colonial do século XVIII estava decorada com orquídeas e rosas brancas. O tapete vermelho se estendia até o altar, onde Tadeu aguardava, elegante em seu terno italiano feito sob medida. Pago, ironicamente, com dinheiro da minha família. O órgão começou a tocar a marcha nupcial. As portas se abriram. Todos os convidados se levantaram. Senti centenas de olhares sobre mim, alguns genuinamente emocionados, outros pertencentes a agentes da Polícia Federal que sabiam o que estava por vir. Caminhei lentamente pelo corredor, como havia ensaiado tantas vezes. Cada passo me aproximava não do início de uma vida a dois, mas do fim de uma farsa e do começo da minha verdadeira força. No altar, Tadeu sorria. Aquele sorriso que antes me encantava, agora me causava repulsa. Conseguia ver através da máscara de perfeição os olhos calculistas, a postura ensaiada, a falsidade em cada gesto. O padre Augusto, amigo da família há décadas, começou a cerimônia. Ele não sabia de todo o plano, apenas que haveria uma intervenção durante o ritual. Sua voz solene ecoava pela capela, enquanto recitava as palavras tradicionais sobre amor e fidelidade, termos que adquiriam um novo e amargo significado para mim. Quando chegou o momento crucial, o padre se virou para mim e perguntou: Angélica Moreira, aceita Tadeu Cordeiro como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da sua vida? Olhei diretamente nos olhos de Tadeu. Pela primeira vez desde que o conheci, permiti que ele visse a verdadeira Angélica, não a professora ingênua e apaixonada, mas a mulher forte e decidida que sempre fui. Antes de responder, disse, minha voz clara e firme ecoando pela igreja silenciosa: tenho algo a compartilhar com todos os presentes. A expressão de Tadeu mudou sutilmente. Um lampejo de preocupação cruzou seu rosto, rapidamente mascarado por um sorriso confuso. Angélica, o que está fazendo? Sussurrou ele, tentando manter a compostura. Ignorei sua pergunta e retirei do buquê um pequeno controle remoto que havia sido disfarçado entre as flores. Pressionei o botão central, sentindo o peso daquele momento. As telas instaladas para o casamento, originalmente destinadas a mostrar fotos românticas do casal durante a recepção, acenderam-se simultaneamente. O sistema de som emitiu um leve ruído antes que a primeira evidência fosse revelada. Era a voz de Tadeu, cristalina e inconfundível. Tô doido para casar logo com essa idiota e conseguir roubar ela e a família dela. O burburinho começou imediatamente. Tadeu empalideceu, seus olhos arregalados de pânico. Tentou alcançar meu braço, mas Fabiana já estava ao meu lado, como havíamos combinado, criando uma barreira entre nós. As telas continuaram mostrando evidência após evidência. Documentos bancários das transferências que ele já havia iniciado. O depoimento de Cristiane Pacheco. Registros de empresas fantasmas abertas em países com sigilo bancário. Este homem, anunciei para as da igreja lotada, não é quem diz ser. Ele veio à minha vida com um único propósito: roubar minha família. Minha mãe ofegou, levando as mãos ao rosto em choque. Os convidados murmuravam em descrença. Jonas, o amigo de Tadeu, tentou escapar discretamente, mas foi contido por 2 garçons que revelaram seus distintivos da Polícia Federal. Vocês estão loucos? Gritou Tadeu, tentando recuperar o controle. Isso é um absurdo, uma perseguição! Foi quando minha tia Ivone se levantou de seu lugar na primeira fila. Caminhou calmamente até o altar e se posicionou ao meu lado. Tadeu Cordeiro, ela falou, com a autoridade que sua posição na Polícia Federal lhe conferia. Você está sendo preso por tentativa de estelionato,
formação de quadrilha e lavagem de dinheiro. Os agentes disfarçados de convidados convergiram para o altar. A expressão de Tadeu alternava entre fúria e desespero, enquanto era algemado no mesmo local onde deveria ter trocado alianças comigo. Saibam todos, continuei, dirigindo-me aos convidados genuínos que assistiam atônitos, que este não foi um casamento, mas o lançamento da ONG Corações Alertas, que a partir de hoje trabalhará para identificar e ajudar vítimas de golpes emocionais e financeiros. Enquanto Tadeu era conduzido para fora da igreja, sob os flashes dos fotógrafos que deveriam registrar nosso dia feliz, senti um misto de dor e libertação. O amor que havia sentido por ele foi real, mas baseado em uma mentira. Agora poderia transformar essa experiência em algo positivo. Retirei o véu e a tiara, entregando-os à minha mãe, que me abraçou em silêncio. Naquele momento, entre o choque e a tristeza, vi um brilho de orgulho em seus olhos. A mesma determinação que fizera meu pai construir seu império agora corria em minhas veias, redirecionada para um novo propósito. Os convidados começavam a se dispersar, alguns constrangidos, outros indignados em meu nome. Foi quando notei no fundo da igreja um rosto familiar que não via há anos. Felipe Azevedo, meu ex-namorado da faculdade, que terminara comigo quando decidi estudar fora do país. Nossos olhares se cruzaram brevemente, antes que ele desaparecesse entre a multidão. Aquela noite seria longa. Haveria depoimentos a prestar, documentos a assinar, explicações a dar, mas pela primeira vez em muito tempo, senti que estava no controle da minha própria história. O casamento que deveria ser o fim feliz de um conto de fadas tornou-se, na verdade, o primeiro capítulo de algo muito mais poderoso, minha verdadeira jornada de autodescoberta. A noite após o não casamento foi caótica. A imprensa local rapidamente descobriu o ocorrido. Impossível manter em segredo algo daquele porte em Recife. Fui bombardeada com ligações de jornalistas enquanto prestava depoimento formal na sede da Polícia Federal. As horas se estenderam até a madrugada. Meu vestido de noiva substituído por roupas emprestadas de uma das agentes. Quando finalmente retornei ao solar dos lírios, por volta das 4 da manhã, encontrei minha mãe sentada sozinha na varanda colonial, observando o nascer do sol com uma xícara de chá intocada à sua frente. Seus olhos estavam inchados, mas sua postura permanecia ereta, digna. Vim do nada, disse ela, sem se virar para me olhar. Seu pai me conheceu quando eu era vendedora em uma loja de tecidos. Construímos tudo juntos, centavo por centavo. Finalmente ela virou o rosto para mim. Nunca me importei com o dinheiro, Angélica, mas a ideia de alguém usar o amor da minha filha para nos destruir. Sentei-me ao lado dela, tomando suas mãos enrugadas entre as minhas. Ficamos em silêncio por longos minutos, observando o céu passar de negro a um tom azul acinzentado. O peso dos acontecimentos caiu sobre meus ombros. O que deveria ter sido o primeiro dia do resto da minha vida transformou-se no encerramento abrupto de 3 anos de ilusões. O que fará agora? Perguntou minha mãe, quebrando o silêncio. Exatamente o que anunciei na igreja. Vou criar a ONG. No dia seguinte, apesar do cansaço físico e emocional, reuni-me com Fabiana e minha tia Ivone na biblioteca do solar. A mesa de jacarandá que pertencera ao meu avô estava coberta de papéis, computadores e copos de café. Os depoimentos de Jonas e dos outros envolvidos estão revelando um esquema muito maior do que imaginávamos, explicou Ivone, folheando um relatório confidencial. Tadeu já aplicou golpes semelhantes em 3 estados diferentes, sempre mudando ligeiramente de identidade. Como ele passou pelas nossas pesquisas quando começamos a namorar? Perguntei, lembrando das verificações de antecedentes que minha família sempre fazia com novos associados e potenciais genros, documentos falsos de alta qualidade e principalmente conexões em lugares certos. Descobrimos que ele tem um primo trabalhando no cartório que fornece certidões negativas de antecedentes criminais. O homem já foi detido também. Fabiana, sempre prática, estava concentrada em seu laptop, organizando as informações para o projeto da ONG. Estou pensando em uma plataforma que permita às pessoas verificarem o histórico de potenciais parceiros, ela comentou. Algo discreto que respeite a privacidade
mas que sinalize comportamentos suspeitos. Isso não seria invasivo? Questionei, ainda lutando com questões éticas mesmo após tudo que havia acontecido. Menos invasivo do que ter sua vida destruída por um golpista, respondeu Fabiana, sem tirar os olhos da tela. Além disso, estou falando de cruzar informações públicas de maneira mais eficiente. Registros de processos, movimentações financeiras suspeitas, verificação de empresas abertas e fechadas em curto período. O telefone tocou, interrompendo nossa conversa. Era o delegado responsável pelo caso, informando que a investigação revelara mais 2 vítimas recentes de Tadeu em Salvador. Uma delas havia perdido toda a herança deixada pelos pais. Ela quer falar com você, disse o delegado. Disse que se sentiria melhor conversando com alguém que passou pela mesma situação. Concordei imediatamente. Aquele era exatamente o propósito da ONG que estávamos criando: conectar vítimas, fornecer apoio emocional e orientação jurídica. Combinamos uma videochamada para o dia seguinte. Madalena entrou na biblioteca, trazendo uma bandeja com lanche. Seus olhos perspicazes captaram minha expressão. A senhorita precisa descansar, observou ela. Está há quase 36 horas sem dormir direito. Não consigo, Madalena. Cada vez que fecho os olhos, vejo o rosto dele, ouço suas mentiras. A idosa colocou a bandeja sobre uma mesa lateral e aproximou-se de mim, ajustando o meu xale sobre os ombros com o mesmo cuidado maternal de sempre. Quando meu marido me abandonou com 3 filhos pequenos, pensei que morreria de dor, revelou ela, surpreendendo-me com uma história pessoal que nunca havia compartilhado em todos esses anos. Mas transformei aquela dor em força para criá-lo sozinha. A melhor vingança é uma vida bem vivida, menina. Suas palavras simples continham uma sabedoria profunda que ressoou em mim. Percebi que estava canalizando minha dor para algo construtivo. A ONG não seria apenas uma resposta a Tadeu, mas uma forma de evitar que outras pessoas passassem pelo mesmo tormento. Naquela tarde, recebi uma ligação inesperada. Cristiane Pacheco, a ex-namorada de Tadeu que havia gravado o depoimento, estava em Recife e queria me conhecer pessoalmente. Encontramo-nos no restaurante Sabor do Mar. Ironicamente, o mesmo local onde conheci Tadeu 3 anos antes. Cristiane era uma mulher elegante, de traços delicados e olhar cauteloso. Vestia-se com discrição, mas notei o relógio de luxo em seu pulso e o colar de pérolas autênticas. Ela havia se recuperado financeiramente do golpe. Primeiro quero agradecer, disse ela após pedirmos café. O que você fez foi incrível, corajoso. Tive ajuda, respondi. Muita ajuda. Mesmo assim, eu não tive sua coragem quando descobri. Simplesmente desmoronei. Deixei que ele me destruísse. Cristiane me contou sua história em detalhes. Tadeu a conhecera em um momento vulnerável, logo após perder o pai. Exatamente como fizera comigo. Aproximou-se mostrando compreensão e oferecendo apoio emocional. O pior não foi perder o dinheiro, confessou ela, seus olhos marejados. Foi perceber que cada momento, cada palavra de amor, cada plano para o futuro, tudo era mentira. Questionei minha própria capacidade de julgar as pessoas. Estou passando por isso agora, admiti, sentindo uma conexão imediata com aquela mulher que havia trilhado o caminho doloroso que eu apenas começava a percorrer. Vai passar, garantiu ela. E quando passar, você será muito mais forte. Cristiane ofereceu-se para participar ativamente da ONG, compartilhando sua experiência em grupos de apoio. Como advogada corporativa, também poderia nos ajudar com a estruturação legal da organização. Voltei para casa renovada. Havia algo profundamente terapêutico em transformar minha tragédia pessoal em combustível para ajudar outros. A cada hora que dedicava ao projeto, sentia o peso da traição diminuir ligeiramente. 3 dias após o incidente na igreja, enquanto organizava documentos no escritório, recebi a visita de Augusto, o padre que conduziria a cerimônia. Ele parecia desconfortável, alternando o peso do corpo de um pé para outro enquanto falava. Vim me desculpar, Angélica. Devia ter percebido algo errado. Devia ter questionado mais durante as sessões de aconselhamento pré-matrimonial. Não havia como saber, padre. Ele enganou a todos nós. Mesmo assim, insistiu ele. Sinto que falhei como conselheiro espiritual, mas vim também oferecer ajuda.
A igreja tem espaço que poderia ser usado para reuniões da sua ONG. E temos programas de apoio psicológico para pessoas em situação de vulnerabilidade. Aceitei prontamente a oferta, aonde Corações Alertas começava a tomar forma como uma rede de apoio multidisciplinar, unindo profissionais de diversas áreas. Cada pessoa que se aproximava trazia não apenas habilidades técnicas, mas também histórias pessoais que enriqueciam nossa compreensão sobre a complexidade dos golpes emocionais e financeiros. Uma semana após o não casamento, a notícia havia se espalhado nacionalmente. Recebi convites para entrevistas em programas de televisão e podcasts. Inicialmente relutei, preferindo manter minha privacidade, mas Ivone me convenceu da importância de dar visibilidade à causa. Cada entrevista é uma oportunidade de alertar potenciais vítimas, argumentou ela, e também de mostrar que não há vergonha em ser enganado. A vergonha deve ser de quem engana. Minha primeira entrevista foi para um jornal local. A jornalista, sensível à delicadeza do tema, conduziu a conversa com respeito e profissionalismo. Ao final, fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Professora Angélica, muitas pessoas questionaram se a operação realizada no dia do seu casamento não foi excessivamente teatral. Por que escolher aquele momento específico para confrontar Tadeu? Respirei fundo antes de responder. Não foi uma escolha baseada em desejo de humilhação pública ou vingança espetacular, como alguns especularam. Foi uma decisão estratégica. Tínhamos evidências de que Tadeu planejava fugir do país poucos dias após o casamento, levando consigo o acesso a contas conjuntas que seriam abertas. A cerimônia era nossa última oportunidade de detê-lo com todas as provas e testemunhas reunidas. O que não mencionei e que permaneceria como um segredo entre mim, Fabiana e Ivone, era o elemento simbólico da escolha. Havia sim algo poderosamente catártico em transformar o que seria o momento de consagração da fraude em seu desmascaramento. Recusei-me a julgar esse aspecto de minha decisão como mesquinho ou vingativo. Era simplesmente humano. As investigações continuavam avançando, revelando dimensões cada vez maiores do esquema. Tadeu havia aplicado golpes semelhantes em pelo menos 5 mulheres nos últimos 8 anos. Em alguns casos, chegara a ter filhos com as vítimas, abandonando as crianças posteriormente. Essa descoberta particular me abalou profundamente. Durante nosso relacionamento, conversamos várias vezes sobre formar uma família. Cheguei a imaginar como seriam nossos filhos, que nomes teriam. A ideia de que ele usava a paternidade como estratégia para aprofundar o vínculo com suas vítimas me causou náuseas. Em meio a esse turbilhão de emoções e atividades, quase não notei a aproximação gradual de Felipe, meu ex-namorado da faculdade. Ele havia comparecido à cerimônia a convite de amigos mútuos e, desde então, oferecera discretamente seu apoio profissional. Como veterinário especializado em gestão de projetos sociais na área rural, Felipe sugeriu a inclusão de uma vertente terapêutica na ONG, utilizando animais no processo de recuperação emocional das vítimas. Tenho uma pequena fazenda nos arredores de Gravatá, explicou ele durante uma reunião na Biblioteca do Solar. Podemos começar com um projeto piloto lá. Observei-o enquanto apresentava sua proposta com entusiasmo genuíno. Felipe sempre fora assim, apaixonado por causas, movido por um senso de propósito que ia além de benefícios pessoais. Nosso relacionamento terminara quando recebi uma bolsa para estudar na Europa, e ele decidiu permanecer no Brasil para implementar projetos de assistência veterinária em comunidades carentes. Nenhum dos dois estava disposto a abrir mão de seus sonhos, e o término, embora doloroso, foi respeitoso e maduro. Por que está fazendo isso, Felipe? Perguntei quando ficamos a sós após a reunião. Por que se envolver com tudo isso? Ele refletiu por um momento antes de responder, seus olhos verdes encontrando os meus com a mesma honestidade que eu sempre admirara. Porque acredito no que você está construindo. E porque, mesmo depois de todos esses anos, ainda me importo com você, Angélica. Não estou aqui com segundas intenções ou esperando que retomemos de onde paramos. Estou aqui como alguém que conhece seu valor verdadeiro e quer contribuir para algo significativo. Sua resposta me tocou. Era refrescante ouvir palavras sinceras
sem subtextos ou manipulações, após 3 anos vivendo em um relacionamento construído sobre mentiras. No 10º dia após o incidente, realizamos a primeira reunião oficial da ONG Corações Alertas, no salão paroquial cedido pelo Padre Augusto. Mais de 50 pessoas compareceram, incluindo 4 vítimas confirmadas de Tadeu, profissionais voluntários e jornalistas. Minha mãe, inicialmente relutante em expor ainda mais nossa vida privada, sentou-se na primeira fila, exemplificando com sua presença que não havia vergonha em ter sido enganado. Ao subir no pequeno palco improvisado para apresentar o projeto, senti um misto de nervosismo e convicção. Olhei para os rostos à minha frente. Alguns conhecidos, outros estranhos, todos unidos por uma combinação de curiosidade e solidariedade. E compreendi que havia encontrado um propósito nascido da adversidade. Bem-vindos à primeira reunião oficial da ONG Corações Alertas, comecei. O que nos traz aqui hoje não é apenas a história de um golpe frustrado ou de uma noiva que se recusou a ser vítima. O que nos une é a compreensão de que, em um mundo cada vez mais conectado virtualmente e desconectado humanamente, todos somos vulneráveis a manipuladores habilidosos. Enquanto explicava os objetivos e estrutura da organização, percebi olhares de reconhecimento entre os participantes. Aquelas pessoas entendiam, em níveis variados, a complexidade do que eu havia experimentado. Alguns haviam passado por situações semelhantes, outros acompanharam casos próximos, muitos simplesmente reconheciam a importância de criar redes de proteção em uma sociedade onde o isolamento emocional torna tantos vulneráveis a predadores sentimentais. Terminei minha apresentação com palavras que haviam se formado em meu coração durante aqueles dias intensos. O que tentaram usar para nos destruir, transformaremos em força para reconstruir. Não apenas nossas vidas individuais, mas a forma como nossa comunidade compreende e previne a manipulação emocional. Cada história compartilhada aqui, cada revelação dolorosa, cada cicatriz exposta, se tornará um tijolo na construção de um refúgio para os que vierem depois de nós. Os aplausos que se seguiram simbolizaram não apenas aprovação, mas compromisso coletivo. O Corações Alertas não seria apenas mais uma ONG entre tantas, mas um movimento nascido da dor, transformada em propósito. Ao final da reunião, enquanto conversava com os participantes, notei um rosto familiar na porta do salão. Felipe estava discretamente observando tudo, um sorriso sereno em seu rosto. Nossos olhares se encontraram brevemente e, naquele instante, percebi que o futuro, incerto como sempre, mas agora genuinamente meu, começava a desenhar novos caminhos. A estrada para a recuperação emocional seria longa. A confiança, uma vez quebrada, não se restaura facilmente. Mas cada passo dado na direção de ajudar outros era também um passo em minha própria cura. A maior vingança contra Tadeu não seria expô-lo publicamente ou vê-lo condenado, mas sim reconstruir-me mais forte e autêntica, usando minha experiência para evitar que outras histórias terminassem como quase terminou a minha. 2 semanas se passaram desde a fundação oficial do Corações Alertas. Nossa sede provisória no salão paroquial já não comportava o volume de atividades. O que começou como um pequeno grupo de apoio transformou-se numa organização estruturada, com departamentos jurídico, psicológico e de investigação. Doações começaram a chegar, não apenas de dinheiro, mas de tempo e expertise. A história repercutiu muito além de Recife. Uma emissora nacional enviou uma equipe para produzir uma reportagem especial, e minha caixa de e-mails transbordava com mensagens de pessoas de todo o país compartilhando experiências semelhantes ou oferecendo ajuda. Em meio a esse turbilhão, eu ainda precisava processar meus próprios sentimentos. As noites eram as mais difíceis. Quando todos iam embora e o silêncio dominava o solar dos lírios, as lembranças voltavam. Não apenas a traição final, mas pequenos momentos que agora ganhavam um novo significado. Perguntas aparentemente inocentes sobre finanças familiares, interesse súbito em documentos antigos, visitas casuais a propriedades rurais. Foi durante uma dessas noites insones
que decidi rever os vídeos da cerimônia armadilha, como a imprensa havia apelidado. A equipe de Ivone gravara tudo como evidência processual, e eu ainda não tivera coragem de assistir. Sentei-me sozinha na biblioteca, notebook no colo, um copo de vinho tinto na mesinha lateral. Respirei fundo e dei play. Ver-me caminhando pelo corredor da igreja, vestida de noiva, sabendo o que estava prestes a acontecer, provocou uma sensação estranha de deslocamento. Era eu, mas parecia uma outra pessoa. Uma atriz representando um papel. A câmera capturou o momento exato em que Tadeu percebeu que algo estava errado. A sutil mudança em seu olhar, o modo como seu sorriso vacilou quando anunciei que tinha algo a compartilhar. Congelei a imagem naquele instante preciso, estudando cada detalhe de sua expressão. Havia medo ali, certamente, mas também cálculo. Podia ver sua mente trabalhando, buscando uma saída, uma forma de reverter a situação. Tão absorta estava nessa análise que não percebia a aproximação de minha mãe. Não deveria estar assistindo isso sozinha, disse ela, pousando a mão em meu ombro. Assustei-me, fechando bruscamente o notebook. Precisava ver, expliquei. Entender. Berenice sentou-se ao meu lado, ajustando o roupão de seda que usava nas madrugadas desde que me lembrava. Seu rosto, marcado pelos anos e recentes preocupações, ainda mantinha a elegância discreta que sempre a caracterizou. Sabe o que mais me dói? Confessou ela, aceitando o gole de vinho que ofereci. Que eu gostava dele, genuinamente gostava dele. Depois que seu pai morreu, Tadeu foi um apoio para mim também. Suas palavras me atingiram. Tão concentrada estive em minha própria dor que não considerara plenamente como a traição afetara minha mãe. Ela perdera não apenas a confiança em um futuro genro, mas um suporte emocional que preenchera parcialmente o vazio deixado pela morte de meu pai. Ele era bom nisso, comentei. Identificar nossas vulnerabilidades e preenchê-las exatamente como precisávamos. É como seu pai dizia, os golpes mais eficazes não são sobre dinheiro, mas sobre preencher vazios emocionais. Na manhã seguinte, com a conversa com minha mãe ainda ecoando em minha mente, reuni a equipe principal da ONG para uma sessão de planejamento. Além de Fabiana, Ivone e Cristiane, agora contávamos com um psicólogo especializado em trauma, 2 advogados voluntários e uma jornalista investigativa. Nosso foco inicial tem sido nas consequências, observei, em frente ao quadro branco onde mapeávamos projetos. Ajudar quem já foi vítima, mas precisamos pensar em prevenção. O problema é complexo, ponderou o Dr. Maurício, o psicólogo. Trabalhei com vítimas de manipuladores por anos. O denominador comum é sempre algum tipo de vulnerabilidade emocional que o golpista identifica e explora. E todos temos vulnerabilidades, acrescentou Fabiana. Ninguém está imune. A conversa prosseguiu por horas. Desenvolvemos a ideia de um programa educativo que pudesse ser levado a escolas, universidades e empresas. Não se tratava de ensinar desconfiança, mas autoconhecimento. Quanto mais conscientes fôssemos de nossas próprias vulnerabilidades, menos chance delas serem exploradas por outros. No final da tarde, quando todos já haviam partido, Felipe apareceu. Desde nosso reencontro, ele mantivera uma presença constante, porém discreta em minha vida. Aparecia sempre com uma proposta concreta para a ONG, nunca ultrapassando os limites da amizade profissional que reconstruíamos lentamente. Trouxe as plantas para as fazendas escola, anunciou ele, desenrolando grandes folhas de papel sobre a mesa. Se aprovadas, podemos começar as adaptações no próximo mês. Seu projeto para utilizar a pequena propriedade em Gravatá como espaço terapêutico evoluíra significativamente. Além do trabalho com animais, agora incluía hortas comunitárias e espaços para oficinas de arte e artesanato. É impressionante, Felipe, comentei, genuinamente admirada. Você pensou em cada detalhe. Tive ajuda, admitiu ele. Minha irmã, que é terapeuta ocupacional, deu várias sugestões. Ele hesitou por um momento antes de continuar. Ela conhece o poder da reconstrução através de atividades práticas, porque passou por algo semelhante ao seu caso. Ela foi vítima de um golpista também? Não exatamente igual, mas sim, um manipulador que a isolou da família e amigos durante anos.
Quando finalmente conseguiu se libertar, o trabalho com as mãos, cerâmica especificamente, foi fundamental para sua recuperação. Olhei para Felipe com novos olhos. Sua dedicação ao projeto tinha raízes pessoais mais profundas do que eu imaginara. Isso explicava sua compreensão imediata quando tudo aconteceu, a ausência de julgamento, a paciência em oferecer apoio sem pressão. Por que nunca me contou isso antes? Não queria que parecesse que estava usando a história da minha irmã para me aproximar ou ganhar sua confiança, explicou ele com a honestidade direta que sempre o caracterizou. Queria que cada interação entre nós fosse exatamente o que aparentava ser, sem segundas intenções ou agendas ocultas. Aquelas palavras simples contrastavam tão fortemente com a manipulação constante que vivera nos últimos anos que senti meus olhos marejarem. Felipe percebeu e, respeitosamente, mudou o assunto para os detalhes técnicos do projeto. Na véspera do que seria um mês desde o não casamento, recebi uma notícia que abalou nossa recém-adquirida estabilidade. Jonas, o melhor amigo de Tadeu e cúmplice no esquema, conseguira um habeas corpus e fora solto. Não se preocupe, garantiu Ivone ao telefone. Estamos monitorando cada passo dele. Isso não afeta o processo principal contra Tadeu, que continua detido. Apesar das garantias, um sentimento de inquietação instalou-se em mim. Decidi reforçar a segurança no solar e alertar todos os envolvidos na ONG para ficarem atentos. 2 dias depois, enquanto voltava de uma palestra que dera na Universidade Federal de Pernambuco sobre golpes emocionais, notei um carro me seguindo. Mantendo a calma, liguei imediatamente para Ivone. Estou na Avenida Boa Viagem. Um Honda Civic prata está há 3 semanas atrás de mim, mantendo distância constante. Não demonstre que percebeu, instruiu ela. Continue dirigindo normalmente. Estou enviando uma viatura não identificada para sua localização. Segui as instruções mantendo velocidade constante e respiração controlada. 15 minutos depois, o carro que me seguia foi abordado discretamente. Não era Jonas, como temíamos, mas um jornalista de uma revista sensacionalista tentando conseguir fotos e informações exclusivas para uma matéria sobre o caso. O incidente, embora assustador, serviu para confirmar a eficiência da rede de proteção que havíamos estabelecido. Também me fez perceber que, mesmo com Tadeu detido, a história continuava despertando interesse, o que podíamos utilizar a favor da causa. No dia exato em que completaria 1 mês de casada, se tudo tivesse ocorrido conforme planejado originalmente, decidi fazer algo simbólico. Convidei as outras vítimas identificadas de Tadeu para um jantar privado no solar. 4 mulheres aceitaram o convite. Madalena preparou o salão de jantar, com o mesmo cuidado que teria para uma celebração importante. A mesa foi posta com a melhor porcelana, cristais e prataria da família. Itens que Tadeu provavelmente já teria catalogado mentalmente para vender. Quando as convidadas chegaram, uma a uma, percebi que, apesar das diferentes idades e origens sociais, todas compartilhávamos um olhar semelhante, uma mistura de determinação e cicatrizes emocionais ainda em processo de cura. Bárbara, a mais jovem, tinha apenas 24 anos quando conheceu Tadeu, então usando o seu nome Bruno. Ele se apresentara como consultor financeiro e, em 6 meses, conseguira acesso total à pequena herança que ela recebera dos avós. Márcia, arquiteta bem-sucedida de 45 anos, perdera não apenas dinheiro, mas também a reputação profissional quando Tadeu, usando suas informações privilegiadas, envolveu-a indiretamente em um esquema de superfaturamento de obras. Diana, médica de 39 anos, teve com Eduardo, outro nome usado por Tadeu, um relacionamento de quase 2 anos. Chegaram a ter uma filha, hoje com 5 anos, que ele abandonara ao fugir com quase R$1 milhão obtidos através de empréstimos feitos em nome dela. Patrícia, a mais velha do grupo aos 52 anos, conhecera Tiago após ficar viúva. Em apenas 8 meses, ele conseguira vender 2 propriedades que pertenciam à família há gerações, alegando investimentos seguros que duplicariam o patrimônio. O jantar começou tenso, com conversas educadas mas superficiais. Foi Diana quem quebrou o gelo. Ele usava aquela mesma história sobre o cachorro de infância com vocês? Todas rimos,
reconhecendo imediatamente a referência. Tadeu, Bruno, Eduardo, Tiago sempre contavam uma comovente história sobre um cachorro chamado Apolo, que tivera na infância e morrera tragicamente salvando-o de um afogamento. Eu cheguei a comprar uma pintura de um labrador para dar de presente a ele no nosso primeiro ano de namoro, confessei, sentindo-me simultaneamente tola e aliviada por compartilhar. Eu tatuei o nome Apolo no pulso, revelou Bárbara, mostrando a marca que agora cobria com uma pulseira larga. Ele disse que foi o gesto mais significativo que alguém já fizera por ele. À medida que a noite avançava, mais histórias surgiram, padrões idênticos de comportamento, as mesmas frases decoradas, presentes similares em datas especiais. O absurdo da situação eventualmente transformou a indignação em um tipo catártico de humor. Ele nem era tão criativo assim, observou Márcia, servindo-se de mais vinho. Quando penso em todo o esforço que fiz para agradá-lo, e ele nem sequer conseguia inventar histórias originais para cada uma de nós. A verdadeira humilhação é essa, concordou Patrícia. Fomos enganadas por um trapaceiro medíocre e previsível. Quando servia a sobremesa, Pavlova, que ironicamente era o doce favorito de Tadeu em todas suas identidades, propus um brinde. As mulheres que ele subestimou e a nova história que estamos escrevendo juntas, uma página de cada vez. Aquela noite marcou uma virada significativa. O que começara como um projeto nascido de minha experiência pessoal, transformou-se definitivamente em um movimento coletivo. Cada uma das mulheres presentes ofereceu contribuições valiosas para a ONG, desde conhecimentos profissionais específicos até simples disposição para compartilhar suas histórias publicamente, quebrando o estigma associado a ser vítima de um golpe emocional. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de propósito renovado. Já não estava apenas tentando superar meu próprio trauma. Estava conectada a uma comunidade de sobreviventes que juntas construíam algo maior do que qualquer uma de nós poderia fazer sozinha. Naquele mesmo dia, recebi uma ligação inesperada. Era o advogado de Tadeu, propondo um acordo. Meu cliente está disposto a fazer uma confissão completa, identificando todos os envolvidos no esquema e devolvendo parte dos valores obtidos, em troca de uma redução na pena. Por que ele está propondo isso agora? Questionei desconfiada. Sinceramente, ele viu a reportagem sobre sua ONG na televisão nacional. Percebeu que não tem como vencer essa batalha na opinião pública. Resisti à tentação de sentir satisfação com a ideia de Tadeu acuado, forçado a negociar. Em vez disso, concentrei-me nas implicações práticas da proposta. Vou consultar minha advogada e as outras vítimas. Respondi friamente. Não é uma decisão que tomarei sozinha. A reação do grupo foi dividida. Algumas viam o acordo como uma oportunidade de recuperar parte das perdas financeiras e encerrar o capítulo mais rapidamente. Outras temiam que qualquer redução na pena seria uma injustiça. Após muita deliberação, decidimos aceitar a proposta, mas com condições adicionais. Além da confissão e restituição parcial, exigimos que Tadeu gravasse um depoimento detalhando suas técnicas de manipulação, que seria utilizado exclusivamente para fins educativos na ONG. Se ele realmente quer demonstrar arrependimento, argumentei durante a reunião com o advogado dele, pode contribuir para evitar que outros sigam seus passos. Para minha surpresa, Tadeu aceitou. 2 semanas depois, acompanhada por minha tia Ivone e um oficial de justiça, compareci à penitenciária para a gravação do depoimento. Ver Tadeu novamente, usando o uniforme de presidiário, sem o charme estudado e a postura confiante que o caracterizavam, foi menos impactante do que eu temera. Ele parecia menor de alguma forma, ordinário, despido da aura que projetava. Obrigado por vir, disse ele, sem encontrar meus olhos diretamente. Sei que não precisava fazer isso pessoalmente. Não vim por você, respondi com calma. Vim pela verdade e pelas próximas vítimas que poderemos salvar com ela. A sessão durou quase 3 horas. Com precisão clínica, Tadeu descreveu sua metodologia, como identificava potenciais vítimas, geralmente mulheres recentemente divorciadas, viúvas ou em momento de transição de vida, como adaptava sua personalidade para atender exatamente às necessidades emocionais delas
como ganhava confiança gradualmente antes de começar a exploração financeira. O dinheiro nunca foi o objetivo principal no começo, explicou ele, em um momento de aparente sinceridade. Primeiro, eu precisava que me amassem, realmente me amassem. O controle emocional sempre vem antes do financeiro. Saí daquele encontro não com o fechamento que muitos esperariam, mas com ferramentas valiosas para o trabalho da ONG. O depoimento de Tadeu, por mais perturbador que fosse, fornecia insights raramente disponíveis sobre a mente de um manipulador. Ao retornar ao solar, encontrei Felipe aguardando no jardim. Ele viera trazer novidades sobre o início das obras na fazenda escola, mas ao notar minha expressão, simplesmente ofereceu companhia silenciosa. Caminhamos pelos gramados bem cuidados até um antigo banco de madeira sob uma mangueira centenária. Como foi? Perguntou ele finalmente. Educativo, respondi, escolhendo cuidadosamente a palavra. E estranhamente libertador. Em que sentido? Refleti por um momento antes de responder. Ver Tadeu reduzido à sua verdadeira essência, um homem comum com talentos manipulativos extraordinários, mas ainda assim apenas um homem, ajudou a dissipar a última névoa de mistério ao redor dele. Não há mais nada de especial ou poderoso sobre ele em minha mente. Felipe assentiu, compreendendo o significado profundo daquela realização. Ficamos em silêncio por alguns minutos, observando o sol de final de tarde, filtrando-se entre as folhas da mangueira, criando padrões dourados no chão. O arquiteto terminou os projetos para a sede permanente da ONG, comentou ele, mudando gentilmente o assunto. Quer ver? A vida seguia em frente. O não casamento, que poderia ter sido o fim da minha história, tornara-se apenas um capítulo, doloroso, transformador, mas não definidor. À medida que os dias passavam, percebia que estava construindo algo muito mais significativo do que o relacionamento ilusório que perdera. E enquanto caminhava ao lado de Felipe em direção à casa, discutindo planos para o futuro da ONG, senti pela primeira vez em muitos meses a sensação de que o melhor ainda estava por vir. Não porque outro homem entrara em minha vida, mas porque eu, finalmente, assumira plenamente o controle dela. 3 meses se passaram desde o depoimento de Tadeu. A ONG Corações Alertas crescera exponencialmente, com filiais surgindo em Salvador, São Paulo e Porto Alegre. O que começara como resposta a uma traição pessoal transformara-se em um movimento nacional. Em uma manhã ensolarada de domingo, abri o jornal durante o café e deparei-me com uma notícia que me fez engasgar com o chá. Investigação revela esquema internacional por trás de golpes emocionais. A reportagem detalhava como as informações fornecidas por Tadeu levaram a Polícia Federal a uma rede organizada que treinava homens para aplicar o mesmo tipo de golpe em diferentes países. Um verdadeiro curso para golpistas com manuais, técnicas psicológicas e até exercícios práticos. Você viu isso? Perguntei, mostrando-os ao jornal para minha mãe, que se juntara a mim na varanda. Sua tia ligou às 6 da manhã para contar, respondeu ela, servindo-se de mais café. Disse que estão chamando de Operação Coração Partido e que você será convidada para uma coletiva de imprensa amanhã. A dimensão do caso havia superado qualquer expectativa inicial. Já não se tratava apenas de um homem manipulador e suas vítimas, mas de um esquema estruturado com ramificações internacionais. As evidências apontavam para conexões em Argentina, Uruguai e Portugal, com dezenas de homens treinados para identificar e explorar mulheres vulneráveis de classe média alta. Ao longo do dia, meu telefone não parou de tocar. Jornalistas, autoridades e, principalmente, novas vítimas que reconheceram o padrão descrito nas reportagens. Nossa equipe de apoio psicológico estava sobrecarregada e precisei acionar voluntários adicionais para atender a demanda. No final da tarde, Fabiana apareceu no solar com expressão grave. Acabei de atender uma ligação perturbadora, explicou ela, após recusar educadamente o café oferecido por Madalena. Uma mulher de Fortaleza. O caso dela é idêntico ao seu, mas está em andamento agora. O golpista segue o mesmo manual, até as mesmas histórias sobre o cachorro. Ela ainda está com ele? Sim. E o casamento está marcado para daqui a 3 semanas. Olhei para minha amiga
compreendendo imediatamente o que ela sugeria. Não bastava ajudar vítimas após o golpe. Precisávamos intervir quando possível para evitar novos danos. Como ela descobriu sobre nós? O irmão assistiu à reportagem sobre a ONG e reconheceu o padrão. Tentou alertá-la, mas ela está completamente envolvida. Acusa o irmão de ciúme e inveja. Clássico, suspirei, reconhecendo a tática de isolamento que Tadeu também utilizara comigo. Ela aceitou ajuda? Não diretamente. Ligou para provar que estamos errados sobre o noivo dela, que o caso é diferente. Mas percebi brechas em sua convicção. Ela quer acreditar que encontrou o amor verdadeiro, mas parte dela já suspeita. Passamos as horas seguintes desenvolvendo uma estratégia. Não podíamos simplesmente confrontar a mulher com acusações contra seu noivo. Isso apenas fortaleceria a narrativa dele de que o mundo não entende nosso amor. Precisávamos de algo mais sutil. E se organizássemos um workshop em Fortaleza? Sugeri. Não mencionamos seu caso específico, mas criamos uma oportunidade para ela ouvir outros relatos tão semelhantes que se tornaria impossível ignorar os paralelos. Fabiana assentiu, já digitando em seu tablet. Posso contatar a Universidade Federal do Ceará. Temos parceria com o Departamento de Psicologia de lá. E vamos precisar de vítimas dispostas a compartilhar suas histórias pessoalmente. Eu vou, decidi imediatamente. E vou convidar Diana, Bárbara e Patrícia. A logística foi organizada em tempo recorde. 3 dias depois embarcamos em um voo para Fortaleza. Eu, Fabiana e 2 outras vítimas de Tadeu que se dispuseram a participar. A universidade providenciou o auditório. E a divulgação foi estrategicamente direcionada para atingir o círculo social da mulher em questão, Luciana. Na véspera do evento, ocorreu-me que estávamos arriscando muito. E se Luciana não comparecesse? E se o noivo descobrisse o propósito real do workshop e impedisse sua presença? Pior ainda, e se nossa intervenção resultasse apenas em mais isolamento para ela? Estamos fazendo a coisa certa? Perguntei a Fabiana enquanto jantávamos no hotel. Pense assim, o que você gostaria que alguém tivesse feito por você quando ainda estava com Tadeu? A pergunta atingiu-me como um soco. Lembrei-me das sutis tentativas de alerta de amigos que ignorei, das pequenas inconsistências que justifiquei para mim mesma, dos momentos em que minha intuição gritava, mas eu escolhia a versão mais confortável da realidade. Teria sido difícil me convencer, admiti. Mas sim, gostaria que alguém tivesse tentado mais firmemente. O auditório estava surpreendentemente cheio na manhã seguinte. Mais de 200 pessoas compareceram, em sua maioria mulheres, mas também alguns homens preocupados com amigas ou familiares. Da minha posição no palco, vasculhei discretamente a plateia. Fabiana, sentada na primeira fila, fez um leve aceno com a cabeça. Luciana estava presente, acompanhada por seu irmão. Comecei minha apresentação sem mencionar casos específicos, focando nos dados estatísticos sobre golpes emocionais e financeiros e nas táticas psicológicas utilizadas pelos perpetradores. Em seguida, convidei as outras vítimas para compartilharem suas experiências. Diana falou sobre como Eduardo, Tadeu, construíram uma personalidade sob medida para ela, adaptando-se perfeitamente a seus gostos, valores e necessidades emocionais. Bárbara descreveu o isolamento gradual de amigos e familiares. Patrícia detalhou como pequenas transferências financeiras evoluíram para grandes movimentações sem seu conhecimento completo. Durante essas falas, observei atentamente Luciana. Inicialmente, sua postura era defensiva, braços cruzados, expressão cética. Gradualmente, porém, notei mudanças sutis. Um ajuste desconfortável na cadeira quando Diana mencionou o truque do amigo de infância falecido. Um olhar de reconhecimento quando Bárbara descreveu os testes de lealdade que seu manipulador aplicava. Quando chegou minha vez de contar minha história, decidi arriscar. Olhei diretamente para Luciana e disse: talvez você esteja aqui hoje pensando que seu caso é diferente, que seu companheiro realmente te ama, diferente dos homens sobre os quais estamos falando. E talvez seja verdade. Espero sinceramente que seja. Mas peço que se faça algumas perguntas. Ele desenvolveu interesse incomum pelas suas finanças ou propriedades?
criou situações para testar sua lealdade? Sempre tem uma história comovente que explica qualquer inconsistência? Afastou-a de pessoas que antes eram importantes em sua vida? E mais importante, quando você expressa preocupações, a resposta é sempre que você está sendo paranoica ou que ninguém entende o amor de vocês. Vi lágrimas formando-se nos olhos dela. Seu irmão segurou sua mão, mas ela a retirou bruscamente. Temi ter ido longe demais, ter causado mais dano do que bem. No final da apresentação, abri espaço para perguntas. Várias mãos se ergueram, mas foi Luciana quem se levantou, trêmula. Como você soube? Como teve certeza absoluta antes de agir? A sinceridade da pergunta me comoveu. Não era hostil nem defensiva. Era o questionamento genuíno de alguém no limiar de uma dolorosa revelação. Não tive certeza absoluta até ouvir as palavras dele. Respondi honestamente, mas quando as ouvi, todas as pequenas inconsistências que eu havia justificado durante anos finalmente fizeram sentido em um padrão coerente. Após o evento, Luciana nos procurou nos bastidores. Seu rosto estava pálido, mas determinado. Ele tem feito tudo isso, confessou, mostrando seu celular com mensagens que seguiam exatamente o padrão que havíamos descrito. Até a história sobre um cachorro chamado Apolo que o salvou de um afogamento. Um calafrio percorreu minha espinha. Aquela história, tão pessoal quando a ouvi da boca de Tadeu, era apenas um script memorizado, um gatilho emocional testado e aprovado para criar vínculo instantâneo. Luciana aceitou nossa ajuda. Nos dias seguintes, criamos um plano para que ela se afastasse com segurança, coletando evidências no processo. A experiência foi tão impactante que decidimos formalizar esse tipo de intervenção como um dos serviços oferecidos pela ONG, não apenas apoio pós-trauma, mas prevenção ativa. 2 semanas depois, ao retornar a Recife, recebi uma ligação inesperada. Era o diretor do presídio onde Tadeu estava detido. Professora Angélica, sinto informar que houve um incidente. O detento Tadeu Cordeiro foi atacado por outros prisioneiros. Ele está no hospital penitenciário, em estado grave. A notícia me atingiu de maneira contraditória. Parte de mim sentiu um impulso primitivo de satisfação, rapidamente substituído por desconforto com esse mesmo sentimento. Não queria ser o tipo de pessoa que se regozija com o sofrimento alheio, mesmo de alguém que me ferira profundamente. Ele pediu para vê-la, continuou o diretor. Normalmente não permitiríamos, mas considerando as circunstâncias especiais do caso e sua colaboração com as autoridades, estou autorizado a conceder uma visita supervisionada se você concordar. Por que Tadeu queria me ver? Seria mais uma manipulação? Ou, confrontado com sua própria mortalidade, sentira genuíno arrependimento? Consultei minha tia Ivone, que recomendou cautela. Fabiana foi categoricamente contra. Minha mãe, surpreendentemente, ofereceu a perspectiva mais equilibrada. Vá, mas não por ele, vá por você, para encerrar esse capítulo completamente. 2 dias depois, acompanhada por um agente penitenciário e minha tia, entrei no hospital de segurança máxima. Tadeu estava irreconhecível, pálido, conectado a aparelhos com hematomas evidentes. Seus olhos, antes vibrantes e cativantes, estavam opacos. Obrigado por vir, sussurrou ele com dificuldade. O que você quer, Tadeu? Perguntei diretamente, mantendo distância emocional. Queria ver você, uma última vez, respondeu entre respirações laboriosas. E dizer que você foi diferente. Senti uma fagulha de raiva. Diferente como? Mais difícil de enganar? Um desafio maior? Não. Ele sacudiu levemente a cabeça. A única que realmente me fez questionar o que eu estava fazendo. Não respondi. Não havia resposta adequada para aquela afirmação, verdadeira ou não. Meu pai, continuou ele com visível esforço, fez o mesmo com minha mãe. Observei cada passo desde criança. Aprendi o método. Tornou-se quem eu era. Isso não justifica suas escolhas, respondi firmemente. Não estou justificando, estou explicando. Ele fez uma pausa para respirar. Quando você me expôs naquele altar, parte de mim sentiu alívio. O monitor cardíaco mostrou uma alteração nos batimentos. Uma enfermeira entrou rapidamente, checou seus sinais vitais e fez um ajuste no soro antes de sair novamente.
tempo está acabando, murmurou Tadeu. Queria dizer que seu trabalho está salvando pessoas, de homens como eu e de se tornarem homens como eu. Aquela foi a única vez em que vi vulnerabilidade genuína em seus olhos, sem a camada de cálculo, sem a performance ensaiada. Era um homem confrontando o fim, refletindo sobre os estragos que causara. Por que me chamou aqui realmente, Tadeu? O que você espera conseguir com essa conversa? Ele fechou os olhos por alguns segundos, parecendo reunir forças. Não espero perdão, nem mesmo compreensão. Só queria que alguém realmente me visse antes do fim, e você foi a única que conseguiu enxergar através da máscara. 3 dias depois, recebi a notícia de que Tadeu falecera devido a complicações dos ferimentos. Sentei-me sozinha no jardim do solar, tentando processar o turbilhão de emoções que aquela informação provocara. Não era o fechamento limpo e satisfatório que histórias de ficção nos fazem esperar. Era confuso, contraditório e profundamente humano. A morte dele não mudava o passado, não apagava o dano causado a tantas vidas, mas de alguma forma marcava o encerramento definitivo daquele capítulo. Na tarde do funeral, ao qual não compareci, Felipe me encontrou no mesmo banco sob a mangueira onde havíamos conversado tantas vezes nos últimos meses. Como você está? Perguntou sentando-se ao meu lado. Honestamente, não sei. Deveria sentir alívio, talvez até satisfação, mas o que sinto é mais vazio, como se uma pergunta importante tivesse ficado sem resposta. Que pergunta? Refleti por um momento. Se ele era capaz de mudança real, se por trás de todas aquelas camadas de manipulação existia alguma autenticidade recuperável. Felipe permaneceu em silêncio respeitoso, dando-me espaço para organizar meus pensamentos. Acho que nunca saberemos, continuei. Mas a questão que importa agora não é quem Tadeu realmente era, mas quem eu escolho ser após tudo isso. 2 semanas depois, inauguramos oficialmente a sede permanente da ONG, Corações Alertas, em um casarão histórico, restaurado no centro de Recife. O espaço incluía áreas para atendimento psicológico, consultoria jurídica, cursos e palestras. No centro do pátio interno, instalamos uma escultura, um coração de vidro quebrado e recomposto com fios dourados, seguindo a arte japonesa do Kintsugi, a filosofia que celebra a beleza nas cicatrizes e imperfeições. Durante a cerimônia de inauguração, fui surpreendida pela presença de Luciana, que viajara de Fortaleza especialmente para o evento. Ao seu lado estava seu irmão, visivelmente orgulhoso de sua recuperação. Cancelei o casamento, contou-me ela durante a recepção. Ele tentou todas as táticas do manual. Primeiro negação, depois raiva, então vitimização extrema, chegando até a ameaçar suicídio. Quando nada funcionou, simplesmente desapareceu como se nunca tivesse existido. Como você está lidando com tudo isso? Cada dia é diferente, respondeu honestamente. Alguns são de raiva, outros de tristeza, muitos de vergonha por ter sido enganada. Mas estou seguindo em frente. Na verdade, ela fez uma pausa, com um leve sorriso. Estou pensando em abrir uma filial da ONG em Fortaleza. Há tanta gente precisando desse tipo de apoio. A transformação de Luciana de potencial vítima para ativista empoderada simbolizava perfeitamente o que esperávamos alcançar com nosso trabalho. Cada história compartilhada, cada alerta emitido, cada intervenção bem-sucedida significava um ciclo de manipulação interrompido. Na manhã seguinte, à inauguração, visitei a Fazenda Escola em Gravatá, onde as obras estavam quase concluídas. O projeto de Felipe havia se expandido para incluir não apenas terapia com animais, mas também um programa de capacitação profissional para mulheres recuperando-se de relacionamentos abusivos. Caminhando pelos espaços cuidadosamente planejados, percebi como minha vida havia se transformado em menos de um ano. A dor da traição, que inicialmente parecera insuportável, gerara um propósito que eu jamais teria encontrado de outra forma. No centro do terreno, Felipe havia preservado uma antiga árvore sapucaia, em torno da qual construíra um deck circular para encontros e conversas. Sentamo-nos ali, observando o pôr do sol tingir o céu de Pernambuco, com tons de laranja e rosa.
Você já imaginou como seria sua vida se tivesse entrado naquela igreja sem saber a verdade sobre Tadeu? Perguntou ele, após um confortável silêncio. Constantemente, admiti. Teria sido uma vida construída sobre mentiras. Mas eu não saberia disso, pelo menos não imediatamente. Teria alguns momentos de felicidade ilusória antes que tudo desmoronasse. E agora? Como vê o futuro? Contemplei a paisagem à nossa frente, as colinas suaves, os campos que em breve abrigariam animais resgatados, as instalações que acolheriam pessoas em processo de reconstrução de suas vidas. Vejo um futuro autêntico, respondi finalmente, com alegrias reais e dores honestas. Um futuro que construí conscientemente, não um que me foi vendido por outra pessoa. Felipe sorriu, seus olhos refletindo o último raio de sol do dia. Parece um bom futuro. Naquele momento, com o calor suave do entardecer nordestino e a brisa balançando suavemente as folhas da sapucaia centenária, senti uma paz que julgara impossível meses antes. O casamento que nunca aconteceu havia aberto o caminho para algo infinitamente mais valioso, a redescoberta de minha própria força e a oportunidade de transformar minha história pessoal em ferramenta de mudança coletiva. Olhando para trás, percebo que minha história não é sobre um casamento que não aconteceu, mas sobre um renascimento que precisava acontecer. Quando ouvi aquelas palavras devastadoras de Tadeu horas antes da cerimônia, tô doido para casar logo com essa idiota e conseguir roubar ela e a família dela. Não imaginava que ali começava não apenas minha libertação, mas a de tantas outras pessoas. Minha vingança não foi planejada de início como um espetáculo público. Foi uma decisão tomada em meio ao desespero, com o apoio crucial de pessoas que verdadeiramente se importavam comigo. Minha tia Ivone, com seus contatos na Polícia Federal, Fabiana, que sempre desconfiou de Tadeu, Madalena, nossa governanta que percebeu desde o princípio o que eu não conseguia ver, e mais tarde, Felipe, um amor do passado que reapareceu não para me resgatar, mas para caminhar ao meu lado enquanto eu me resgatava. A operação montada em poucas horas transformou o que seria o dia mais feliz da minha vida em algo muito mais significativo. Quando pressionei aquele controle remoto no altar e as telas exibiram todas as evidências dos golpes de Tadeu, não era apenas uma noiva expondo um vigarista, era uma mulher reclamando seu poder, recusando-se a ser vítima, transformando dor em ação. O momento em que anunciei que aquilo não era um casamento, mas o lançamento da ONG Corações Alertas, marcou o verdadeiro ponto de virada. Ali entendi que poderia usar minha experiência dolorosa para evitar que outras passassem pelo mesmo. A prisão de Tadeu e seu amigo Jonas ali mesmo no altar, diante de todos os convidados, não foi o final da história. Foi apenas o começo. Os meses seguintes foram intensos. De um pequeno grupo de apoio em um salão paroquial, evoluímos para uma organização nacional, com filiais em várias capitais. De uma experiência individual, construímos uma rede de proteção coletiva. Cada nova vítima identificada, cada depoimento compartilhado, cada intervenção bem-sucedida como a de Luciana em Fortaleza, reafirmava que estávamos no caminho certo. A descoberta de que Tadeu fazia parte de uma rede internacional de golpistas emocionais ampliou ainda mais o escopo de nosso trabalho. Não enfrentávamos apenas indivíduos mal intencionados, mas um sistema organizado que transformava a manipulação emocional em método lucrativo. A Operação Coração Partido desmantelou células em vários países, tudo a partir daquele momento de coragem no altar. O depoimento de Tadeu na prisão, detalhando suas técnicas de manipulação, tornou-se ferramenta educativa inestimável. E mesmo seu fim trágico após o ataque sofrido na penitenciária, trouxe reflexões importantes sobre os ciclos de violência e a natureza complexa da redenção humana. A sede da ONG, um casarão histórico restaurado no centro de Recife, e a Fazenda Escola em Gravatá, são testemunhos físicos de como é possível reconstruir beleza a partir de destroços. Cada pessoa ajudada, cada relacionamento tóxico interrompido a tempo, cada ciclo de abuso quebrado, representa uma pequena vitória contra um mal silencioso que afeta tantos. A verdadeira vingança nunca foi a exposição pública de Tadeu ou sua punição legal.
embora ambas fossem justas e necessárias. A verdadeira vingança foi a transformação de uma história de quase destruição em catalisador de cura coletiva. Foi descobrir que, mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, existe a possibilidade de escolher um caminho diferente, de recusar o papel de vítima e assumir o de agente de mudança. Aprendi que a manipulação emocional prospera no isolamento e no silêncio. Quebrar esse silêncio, conectar pessoas com experiências semelhantes, mostrar que não estão sozinhas nem são tolas por terem sido enganadas, esse é o trabalho mais importante que fazemos. Como disse a Luciana, a vergonha nunca deve ser de quem foi enganado, mas de quem engana. O jantar que organizei para as várias vítimas de Tadeu foi um dos momentos mais poderosos dessa jornada. Ver mulheres de diferentes idades e origens sociais reconhecendo os mesmos padrões, as mesmas frases decoradas, até a mesma história sobre o cachorro Apolo, foi simultaneamente devastador e libertador. A risada catártica que compartilhamos naquela noite, brindando a nossa sobrevivência e a nossa nova força, permanece como um dos momentos mais significativos desse processo. Ao lado de Felipe, observando o pôr do sol na fazenda escola quase concluída, compreendi plenamente o significado de recomeço autêntico. Não um recomeço baseado em mentiras bonitas ou promessas vazias, mas em autoconhecimento profundo, aceitação das cicatrizes e compromisso com a verdade, mesmo quando dói. Hoje, quando olho para a escultura no centro da sede da ONG, o coração de vidro quebrado e recomposto com fios dourados, seguindo a arte do kintsugi japonês, vejo ali não apenas minha história, mas a de tantas outras pessoas. Somos todos corações quebrados em diferentes pontos de nossa jornada de reconstrução. As cicatrizes douradas não escondem as fraturas, transformam-nas em parte de nossa beleza e força. Para vocês que assistiram minha história até aqui, meu agradecimento sincero. Compartilhar essa experiência não é fácil, mas é necessário. Se algo em meu relato tocou seu coração, se você reconheceu padrões semelhantes em sua vida ou na de alguém próximo, saiba que não está sozinho. Há ajuda disponível. Há um caminho além da manipulação e do abuso. E agora preciso pedir algo importante. Se minha história te impactou, por favor, inscreva-se aqui no canal Vingança do Dia. Cada inscrição nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam ouvir esses relatos. Deixe seu like para que o algoritmo entenda que esse conteúdo é relevante e deve ser compartilhado com mais gente. Mas mais importante que isso, comente. Conte sua própria experiência, compartilhe seus pensamentos, suas reações. Os comentários criam uma comunidade de apoio mútuo, exatamente como fazemos na ONG. Cada palavra sua pode ser o gatilho para que outra pessoa encontre coragem para buscar ajuda ou reconhecer um relacionamento tóxico. Se você conhece alguém que precisa ouvir essa história, compartilhe o vídeo. Pode ser o empurrão que essa pessoa precisa para tomar uma decisão que mudará sua vida. E se esta história te tocou profundamente e você deseja contribuir para que possamos continuar produzindo conteúdos como este diariamente, considere nos ajudar com o Valeu Demais, nossa forma de receber doações que sustentam os custos de produção desse canal. Produzir esses vídeos requer pesquisa, equipe, equipamento e muito tempo dedicado a cada história. Sua contribuição, por menor que seja, faz toda a diferença para mantermos esse trabalho vivo e alcançarmos cada vez mais pessoas. Não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Há muitas outras histórias de superação, vingança bem planejada e recomeços inspiradores que podem te dar perspectivas valiosas ou simplesmente a sensação reconfortante de que você não está sozinho em suas lutas. Lembre-se sempre, a verdadeira vingança não é destruir quem nos feriu, mas reconstruir-nos mais fortes e ajudar outros a fazerem o mesmo. Às vezes, precisamos passar por tempestades devastadoras para descobrir do que realmente somos capazes. E como aprendi nessa jornada, frequentemente nossa maior força emerge exatamente dos lugares onde fomos mais profundamente feridos. Obrigada por acompanhar minha história até aqui. Nos vemos no próximo vídeo do Vingança do Dia, com mais um relato que vai te fazer refletir
sobre as surpreendentes reviravoltas que a vida pode tomar quando decidimos transformar dor em poder. De Recife, Pernambuco, eu, Angélica Moreira, me despeço com a certeza de que a melhor vingança é sempre uma vida bem vivida, preferencialmente ajudando outros a viverem melhor também.